Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Nesta segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do BocNews.com e a versão rádio/podcast também lá no canal de áudio do BocNews. Vocês perceberam que eu comecei o programa diferente assim, ó? Não vejo ninguém na minha frente, é o Santos líder do Campeonato Brasileiro, senhores. Quem diria que aconteceria algo do gênero, né? Para quem estava brigando contra o rebaixamento até outro dia, né? Os mais pessimistas, vai cair, olha só, o Santos líder do campeonato. Claro que não é para ter aquela empolgação, né? Aquele sonho distante ainda, mas é bom desfrutar o momento. Aliás, se o Santista não fizer isso, quem é que vai fazer? Porque afinal de contas hoje tem um festival de gente falando mal, né? Veja só, a liderança do campeonato é efêmera, o não sei quem já teve uma época que foi líder por 3 rodadas, depois caiu. Deixa ser feliz um pouquinho, né? Pelo menos até o próximo final de semana. E outra, né, como o meu amigo Ted Sartori me falou mais cedo, se bobear pode virar líder do grupo também da Sul-Americana na quinta-feira se ganhar do La Calera. Então deixa o Santista ser feliz, anda tão difícil, né? Ontem até no vídeo que eu gravei pós-jogo, eu lembrei de um detalhe que foi a hora do olé. Vocês perceberam? A torcida teve um momento, estava 3-0 já e a liderança estava ali na mão, né? Aí quiseram começar a gritar um olé assim tímido, de mansinho, chegaram a gritar olé, mas logo pararam. Quando perdeu a bola ninguém mais puxou o olé. Por quê? Porque o torcedor está traumatizado, está machucado com a história recente do clube, né? Os momentos recentes da história do clube. Então, daqui para frente, o professor Fabian Bustos encontre sempre as escalações mais equilibradas, saiba que a dupla Fernandes e Zanocelo funciona. Precisa resolver ali a ponta esquerda, porque o Júlio não consegue jogar ali, ele precisa jogar em outro sistema. Enfim, tem que ver como é que vai ser o aproveitamento do Ricardo Goulart no andamento do campeonato, mas que bom que o Léo Batistão vem sendo útil. Ou seja, é um time do Santos que vai se acertando, vai se ajeitando, só precisa jogar bem fora de casa também, né? Do jeito que faz quando atua na Vila Belmiro e faz muitos gols. Tem que ser um adversário, tem que ser um time que se defende bem, mas que precisa dar aquela cutucada, aquela fustigada no adversário para não sair sempre com um empate ou derrota por 1-0. Se o Santos buscar esse equilíbrio fora de casa, pode ser competitivo no Brasileiro, chegar longe, não estou dizendo aqui que vai ser campeão, mas pode terminar na página de cima da tabela, na primeira página da tabela, pode ir longe na Copa do Brasil e quem sabe, como eu tenho dito, na Sul-Americana brigar por algo maior, porque o nível da Sul-Americana é compatível com o atual time do Santos, por que não? Dá para sonhar assim com alguma coisa. Então nós vamos falar bastante sobre esta vitória, este momento do Santos Futebol Clube, e toda segunda-feira está com a gente aqui o Henrique Farinha, dividindo a tela aí por gentileza. Carla está à disposição ali junto com o João. Vamos dividir a tela porque senão não tem programa. Aqui está o Henrique Farinha, que é o nosso convidado de hoje, né? O nosso titular das segundas-feiras. E eu já passo a bola para o Henrique, que chega com o seu primeiro destaque, né? Não sei se vai dar para dividir a tela, nós vamos ficar nessa loucura, esse pisca-pisca igual doido aqui, mas vamos nessa. Henrique, tudo bem? Falei alguma besteira no começo do programa? Sonhar não custa nada? Bom dia. Sonhar não custa nada e não paga imposto, né? Bom dia, Alex, bom dia a todos que estão nos assistindo. Foi uma ótima vitória do Santos, eu estava lá na Vila, né? Assisti ao jogo junto com o Fabiano Reis e um grande abraço a ele. Foi uma boa atuação do Santos, especialmente até fazer o terceiro gol, né? Aí depois deu uma diminuída no ritmo. Foi uma oportunidade que o Bustos teve de
ao que parece, ouvir o campo, porque ele mudou o sistema de jogo, ele entrou no 4-4-2, como muitos estavam pedindo, e eu era um deles, né? O time teve uma recomposição melhor, teve mais velocidade, porque além dele fazer isso, deixou o Goulart de fora. E o Goulart hoje, ele pode até ter sido meia em algum lugar do passado, pode se achar meia ainda, mas como meia não rola mais. Não neste momento, pelo menos. Então, com o Batistão, com o Ângelo, com o Marcos Leonardo e com o Johan Julio, depois o Lucas Braga, o time do Santos teve uma ofensividade grande e teve mais recomposição pelos lados do que em outras partidas, embora o Ângelo ainda peque um pouco nesse aspecto, mas foi uma boa atuação. E um detalhe, né? Nada mais Santos do que a vitória de ontem. Os 3 gols foram feitos por sub-21. Um deles por um sub-19, que é o Marcos Leonardo. E uma assistência do primeiro gol e a jogada do segundo gol por um sub-18. Quer dizer, isso é Santos. Essa é a realidade do time há décadas, né? Um time que lança garotos e por mais que incorpore jogadores experientes, os garotos é que fazem a diferença. E ontem fizeram de novo. E é um Santos que tem o Ângelo, que tem o Zanocelo, que é alvo de muitas críticas sempre, né? Eu vejo pessoas falando assim, poxa, não minhas. Ele dá muito passe para trás, mas assim, a posição em que ele se encontra, às vezes é preferível dar um passe para trás do que arriscar e fazer bobagem. Outro dia, qual foi o gol que foi contra o Curitiba, né? Que o Ângelo, todo mundo elogia o passe que o Ângelo dá para o Batistão, e aí tem a troca de passes com o Marcos Leonardo, mas quem atravessa a bola lá da quarta zaga para o Ângelo, num lançamento longo, é o Zanocelo. Foi o Zanocelo. Né? E aí o torcedor, é aquela coisa do torcedor que nem o sujeito que estava atrás de mim no Santos e América do ano passado, e que passou a partida toda xingando o Zanocelo, assim, sabe, não dá para entender o que passa na cabeça das pessoas. Aliás, eu critico aqui também quem vaiou o William Maranhão quando ele entrou em campo ontem, porque... assim, o cara tá em campo, você não vai. Você pode reclamar no programa, na rede social, criticar a diretoria porque contratou, mas quando tá em campo, você quer que o cara renda, né? Você não vai desestabilizar o sujeito na hora que ele pisa no campo. E com o Zanocelo é a mesma coisa. Só para lembrar, esse ano ele já fez, se eu não estiver equivocado, com os 2 de ontem, 4 gols. Né? Aquele chute da entrada da área contra o Água Santa, teve gol de cabeça na Copa do Brasil, ou seja, é um cara que arrisca de fora da área e que também chega dentro da área para fazer gol. Então é um jogador que tem qualidade. A gente ouve as pessoas do futebol falando sobre isso. E o torcedor insiste, alguns, né, não todos, em dizer que o rapaz é mau jogador, que ele não serve, que ele não presta. Falei. Tem muita gente que é ansiosa. Tem duas coisas que são dois comportamentos que são muito claros. Um é do torcedor que é do contra o tempo todo. Né? Tem o torcedor que gosta de ser do contra, né? E tem o torcedor também, que é aquele que tem a ansiedade de ver o time ser campeão, quer ser campeão de qualquer jeito, lembra do Santos com grandes jogadores e vê meninos no time de cima e acha que isso é um problema. Não é um problema, é a solução do Santos. O Santos não tem outro caminho. Essa que é a verdade. A não ser lançar jogadores que possam ser descobertos por esse país, mesmo que não sejam da base. Outro exemplo foi o Lucas Barbosa, que veio do Novo Horizontino, não é cria da base do Santos. Ele veio do Novo Horizontino contratado por R$300 mil em 2020. Então, são exemplos de jogadores que o Santos vai buscar, vai trazendo, como no passado trouxe o Zito de Roseira, trouxe o Lima do Juventus, trouxe o Dorval e o Mengalvel do Sul. Isso é tradição do Santos. Né? Então eu vejo que muita gente se incomoda com isso. Tem uma outra questão. O Zanocelo, o Santos não tem um meia que se movimente entre as linhas. E o sistema que o Bustos montou não dá essa, não tem essa movimentação. O Santos ontem jogou no 4-4-2 ou 4-2-4. Então o que acontece? Quando ele está com a bola e o Santos não tinha consistência defensiva, ele não tem para quem tocar na frente dele. Quem tem que levar a bola é ele. E aí, o que acontece?
quando você tem um time que não tem consistência defensiva e ele é um dos volantes, a responsabilidade, se perder a bola, cai nas costas dele. Então ele prefere ficar com a bola do que rifá-la, no que ele está absolutamente certo. Como ontem o time teve mais consistência defensiva, ele viu espaço à frente e se projetou várias vezes, não só nos 2 gols, como em outras oportunidades. Então, é preciso entender que o Zanocelo faz parte de um conjunto e o conjunto precisa ter todo esse mecanismo tático funcionando para que ele desempenhe no nível do potencial que a gente sabe que ele tem. Daqui a pouco a gente vai ver os gols e tem um trechinho da coletiva do Bustos também, mas assim, a gente criticava às vezes o Zanocelo, o Camacho, o Sandri, porque os três eram os chamados camisas 8, né? O segundo volante, e não tinha um primeiro volante para jogar com eles. Aí o Bustos ganhou 2 e de vez em quando escala os 2, né? O Fernandes e o Maranhão. Acho que está claro para o torcedor que se houvesse... É que ele muda muito o time mesmo, pelo excesso de jogos, até por uma característica dele, mas que se tivesse que escalar hoje um time titular, a dupla de volantes titulares, a dupla titular seria o Zanocelo e Fernandes. E eu fiquei impressionado, e acho que você no estádio também deve ter visto, como todo mundo viu, como esse Fernandes, ele é um jogador que não desiste da marcação, ele morde o cara o tempo todo, né? E muitas vezes sem fazer falta. E tem uma boa qualidade de passe, não é nenhum gênio, não é da bola, mas ele entrega a bola com muito mais qualidade. E aí, nessas horas é que aparece o potencial de alguns jogadores. Por exemplo, o Lucas Pires, está todo mundo encantado com o Lucas Pires. O Batistão melhorou depois de ter começado mal, né? Tirando o Júlio, que destoou porque, ao meu ver, está jogando na posição errada, é difícil você criticar algum jogador do Santos. E aí é que eu falo, pode não ser um elenco igual do Atlético Mineiro, do Palmeiras ou do Flamengo, mas não é pior do que de América, Cuiabá, Atlético Goianiense e os outros times do campeonato. Então dá para o Santos competir em outro nível, porque não é nem 8 nem 80. Eu sei que o time não é maravilhoso, mas também não é uma porcaria, que nem muitos falam. Não. É a questão do técnico enxergar alguns detalhes e saber utilizar essas peças. Por exemplo, você falou dos meninos, e tem muito menino para jogar aí. O Juan não deve nada ao Angulo, desculpa. E o Lucas Barbosa, quando entrou bem, precisa ter mais chance aí. Eu acho que o Bustos, quando ele entender alguns detalhes aí do próprio elenco, que eu acho que faz parte do processo, acho que ele está conhecendo também, ele vai se auto-ajudar, se é que existe essa, não sei, mas fica valendo, ele vai se ajudar, ele vai se ajudar a partir de agora, porque ele tem peça para fazer melhor, né, Henrique? Sim. Tem um aspecto que eu ouvi ontem, não sei se é verdadeiro, acho que é uma informação que você pode até apurar, porque você está muito mais por dentro das coisas do dia a dia do Santos, que o Lucas Barbosa está sendo preservado porque ele não teve férias, né? Então isso comprometeu um pouco a qualidade da condição física dele. Então ele está sendo um pouco mais preservado por conta disso. Eu, de qualquer forma, eu teria colocado e não ao Marcos Guilherme, por exemplo, ontem, né? Eu entendi a lógica do Bustos, só não entendi o fato de se usar um jogador que daqui a 2 meses vai estar fora do time e que de repente a gente pode estar valorizando para outra equipe e não tem futuro no uso dele aqui. Então para quê, né? O Julio efetivamente está fora de posição, como estava como ele tinha jogado na LDU com um novo treinador que está lá. Estava sendo criticado pela torcida por isso, porque ele rende mais centralizado que pela ponta, mas eu vi que como o Bustos sentiu que ele queria usar um 4-4-2 e o Lucas Braga não estava bem tecnicamente, e ele precisava de um jogador que fizesse a recomposição pelo lado, ele pôs o Julio ali, ele sacrificou o Julio. Porque o Julio foi bem contra o Fluminense e contra a Católica, quando ele fez um gol, inclusive, né? Nas outras partidas ele já não foi tão bem, mas é um jogador que eu acho que vai ser muito útil. E eu falo desde o começo, o Santos hoje tem elenco melhor do que pelo menos 8 equipes do brasileiro. Pelo menos. E está na mesma balada de outras 4. Então, assim, na boa, eu acho que o Santos tem condições de chegar. Se o Bustos conseguir
dar uma consistência tática e o time continuar essa evolução, na faixa de sexto a sétimo lugar. Pode beliscar acima a classificação para a Libertadores e pode sim, até diretamente, passando não tendo de passar pela primeira fase, pela fase eliminatória, antes da de grupos, né, que eles chamam de pré-Libertadores. Então, eu não vejo o Campeonato do Santos com esse pessimismo que as pessoas falam. Acho que o elenco este ano é melhor do que o do ano passado. Tem mais opções. Acho que está no mudo, Alex. Mudo? Abriu? Agora abriu. É a chamada maratona esse ano e com jogos muito espremidos, né? Alguém até me mandou uma mensagem que ele talvez, em tese, esteja pensando em 2 times, um para jogar Copas e um para jogar o Brasileiro. A só única coisa que não muda é a defesa, né? O Auro só vai jogar o dia que o Madison tiver um problema. Isso. Enfim. E na lateral esquerda, se tirar o Lucas Pires, a torcida tem um treco, né, Henrique? Mas aí não vai ter muito jeito. Ele vai ter de rodar esse elenco, porque daqui até o final do ano vão ser, se o time for bem nas competições, por volta de 55 a 60 partidas. Até novembro. Então, é muita coisa. Né? Então, é óbvio que para manter o nível físico, ele já declarou isso várias vezes, que ele está tentando preservar aqueles jogadores que ele sente que tem mais problemas. E ele vai fazer isso, não tem a menor dúvida. A vinda do Angulo está nesse contexto. Por exemplo, o próprio Juan, quando jogou aquela partida contra o Banfield, ele reclamou. Ele deu uma entrevista dizendo que na Sul-Americana apanha muito, que ele estava dolorido. Quer dizer, por quê? Porque está acostumado com outro nível de competição. Ele veio do sub-20. Então você tem de ter eventualmente jogadores um pouco mais rodados e fortes para você girar esse elenco. Não há dúvida que o Marcos Leonardo hoje é o melhor centroavante do time, isso não tem discussão. Isso é fato. Né? Mas é bom ele ter mais opções do que, por exemplo, o próprio Carille teve. Ele hoje tem condições de fazer mais esse rodízio e vai ter de fazer, não vai ter jeito não, porque tem jogo na quinta-feira contra o La Calera e vai ser lá, porque o outro jogo do La Calera não foi lá no estádio sede deles. Aí depois tem o São Paulo fora, aí depois tem outro jogo da Sul-Americana contra a Católica na altitude de Quito, no meio de semana da outra semana. E ainda depois tem o jogo na vida com o Cuiabá. É muita coisa, né? Menos mal que o jogo contra o São Paulo, obviamente, é em São Paulo. Pelo menos você não vai ter uma outra viagem nesse meio tempo. Imagina se o Santos fosse jogar contra o Ceará, por exemplo. Lá. Aí você vai sair de São Paulo, vai para Quito e de Quito volta para Santos. Esse é o detalhe. Daqui a pouco a gente vai falar mais até sobre a possibilidade de um time para quinta-feira, porque eu falei dessa história de ter 2 equipes e foi perguntado na coletiva ontem para o Bustos sobre a possibilidade de aproveitar o Batistão e o Ricardo Goulart junto. Eu não pensaria 2 vezes, ele vai botar o Angulo, porque é o último jogo de suspensão do Marcos Leonardo, mas eu iria com o Ricardo Goulart lá na frente. Eu iria com o Ricardo Goulart na frente, de falso 9 junto com o Batistão, a não ser que realmente... O La Calera, pelo que eu vi, é um time fisicamente muito forte, mas tem um ataque muito forte. Tem 2 caras ali, um que faz um pivô que parece um tanque de guerra. Mas eu tentaria essa possibilidade. Eu acho que ele também não pode ficar amarrado, preso. Esse é o reserva imediato daquele, coisa e tal. Mas vamos rever os gols aí. Tem a imagem da Santos TV. Pode pôr na tela cheia aí. Essa não tem problema. A gente não vai apanhar se tiver tela cheia desse gol aí. Só daqueles... São das empresas detentoras, né? A gente vai conseguir ver? Pode. Isso aí, ó. Deixa baixinho o som.
importantes. Você viu, né, Henrique? Eles mandaram parabéns para o Miguel, que a princípio vai ficar no sub-20, né? Depois da assinatura do contrato, e logo, logo, se confirmar o que a gente imagina dele, o que falam, né? Estará junto com estes meninos aí. E aí, quem sabe, possa ter o tal meia, né? Que muita gente cobra e o Santos mude o jeito de jogar, né? O que você achou aí dos lances dos gols e essa declaração de amizade aí dos dois meninos ao Miguel Terceiros? Acho que isso é muito legal. O Miguel Terceiro foi ele é um jogador que eu já pude ver alguns lances só em vídeo, não ao vivo. Tenho ansiedade de vê-lo ao vivo, mas tudo que eu vi indica ser, de fato, um jogador muito acima da média. E isso é dito pelos próprios companheiros. O próprio Ângelo já disse isso. O Kaique, ele contou até que o Kaique, em jogo da seleção sub-17, mandou lateral e volante baixarem o pau no terceiro, porque não tinha como segurar na bola. Na bola não dava, só no pau. E então, assim, acho que é um jogador que vai nos dar muitas alegrias, mas é preciso ir com calma, porque ele só, como é uma transferência internacional, ele nem contrato de formação tinha com o Santos, ele só vai poder entrar no Brasileiro a partir de julho. Ele não vai poder entrar agora. Então vai para o sub-20, fica lá, faz o seu estágio, tem a sua evolução, né? Mas assim, todas as informações que a gente vê são de que ele vai em todos os treinos e barbariza. Não importa se é com profissional, se é com juvenil, se é jogo amistoso, se não é, ele entra e barbariza. Com relação aos gols, né, e ao jogo, ficou muito claro que o Santos usou bem ontem, especificamente, a bola aérea, né? Os dois dos 3 gols saíram de lances de bola aérea, que é uma coisa que a gente tinha pesadelos, né? E agora, ontem, a gente teve 2 alegrias, né? Tanto no primeiro gol quanto no terceiro gol, né? Então, e não sofremos na bola aérea defensiva, né? Muito até pela presença do Michael. Tá aí um jogador que eu particularmente não aprovava a vinda, não era o meu estilo de jogador, mas eu tenho que aplaudir o cara. Eu vou ficar vaiando um jogador só porque ele não é um jogador da minha preferência? O mesmo se aplica ao William Maranhão, que você mencionou. É uma coisa absolutamente absurda você vaiar sem vê-lo atuando, né? Já é uma prevenção. Se ele for bem, ótimo, maravilhoso para o Santos. E o time ontem, ele teve um comportamento mais intenso, ele não ficou tanto com a bola. A proposta do Bustos é essa. O Santos ficou 38% só do jogo com a bola. Aliás, tem um dado bem interessante, que em média os adversários que o Santos enfrentou este ano ficam 61% do tempo com a bola, e o Santos 39%. Então, isso mostra que a proposta do Bustos hoje é essa, é fazer o time jogar em transição. Tem jogadores para isso. E acho que ontem deu um passo de conseguir se organizar mais defensivamente para sofrer menos. Espero que isso ocorra fora de casa também, porque a gente vai ter 3 jogos fora de casa dos próximos 4. A gente espera não ter que tomar remédio para segurar a taquicardia, né? Bom que eu tomo de noite para baixar a pressão, chama Pressat. Esse é ótimo. Eu tomo todo Pressat. Pressat, tomo à noite. Eu tenho um probleminha, eu tenho síndrome de Brugada, que é uma arritmia de origem genética. Então eu não posso, eu sofro por qualquer emoçãozinha maior, então eu tenho que segurar a onda por mim mesmo. Eu tenho que ser zen, tenho que meditar e não posso tomar remédio, porque remédios causam mais problemas, então eu tenho que segurar na raça. Você tem que desenvolver aquela tese budista, né? Aquele equilíbrio e tal, né? Enfim, é isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse possível time para quinta-feira, e vai ter o Bustos também aqui, claro, as participações. Vamos preparar o nosso break. Deixa eu agradecer aqui já no Twitter. Tem mensagem do Eloy Matias Júnior. Abraço, Alex. Imagine Pirani e Lucas Barbosa no banco, vendo o Marcos Guilherme entrar como opção. Não acha um erro de gestão de elenco? Foi o que o Henrique falou. Ele vai ficar? A não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, alguma possibilidade mínima do Inter liberá-lo. Porque aí ele vai para o Inter para ficar 6 meses lá.
só que ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time, inclusive com o Santos. Ele pode assinar um pré-contrato com o Santos, ficar os 6 meses, nem digo, porque não vai ter jogo em dezembro, 4 meses e meio fora. Ele vai ficar, né, ao final do empréstimo. Ou ele pode ir para outro lugar. Então não sei se o Santos tem interesse. E eu acho assim, eu não acho que o Marcos Guilherme tenha entrado tão mal no jogo. É que ele toma algumas decisões que são equivocadas. Teve uma hora que era o Madison que passou babando do lado dele na direita e ele segurou. Se ele dá no Madison, o Madison é lá dentro. E aí... Ele é um carregador de bola. Fica marcado esse tipo de coisa. Quando ele... Não tem chance. Quando ele entra, faz isso, né? Enfim... Mas quem bateu o escanteio do terceiro gol foi ele. Eu até comentei quando estava passando o vídeo. Eu também acho que ontem, e eu não acho nem que era do Marcos Guilherme, a entrada do Angulo eu achei desnecessária. Porque você já está com o Lucas, com o Ricardo Goulart, deixa o Ricardo Goulart lá na frente leve e solto e colocava o Pirani para você ter mais posse no meio de campo, você ter um jogador para carregar a bola. Porque não adianta nada você ter 2 lá na frente e a bola não parar naquele setor do campo, né? Aliás, eu acho que era muito mais pro Pirani do que pro Lucas Barbosa. E eu achei legal também. Eu achei legal também ele colocar o Maranhão no lugar do Zanocelo por uma razão específica. Não sei se você percebeu, ele botou primeiro para o Zanocelo ser reconhecido pela torcida. Acho que isso foi muito importante para o próprio Zanocelo. A segunda coisa, não sei se as pessoas sabem, mas o pai do Zanocelo e o Zanocelo fecharam os perfis deles no Twitter. Por quê? Justamente por conta de torcedores que confundem crítica com ofensa. Né? Então o Zanocelo é um jogador, e ele mesmo comentou isso, que é um jogador que gosta de aprender. Ele contratou scout particular para entender como é que é o comportamento dele em campo. Quer dizer, ele é um jogador muito comprometido, né, e interessado em se desenvolver. Então acho que o Busto ele percebeu isso e está tentando trabalhar os jogadores de forma a não perdê-los, porque ele não pode perder jogador. Ele não tem elenco para isso. Eu sempre falo, quando estavam descendo a lenha no Léo Batistão, eu falava assim, um cara não joga 10 anos na Europa à toa. Então calma, pode ser que demore. É a mesma coisa do Ricardo Goulart. E olha, o começo do Ricardo Goulart é muito melhor do que foi o começo do Léo Batistão no Santos. Então você não sabe se daqui 3, 4 meses o Ricardo Goulart vai ser um cara imprescindível, mas a torcida, ou parte dela, por, como disse o Henrique, ansiedade, aquela coisa de usar o futebol para extravasar, ou até mesmo algumas pessoas que são que têm interesse político em colocar lenha na fogueira, ficam enchendo a paciência do jogador, porque em sã consciência, a pessoa normal que tem bom senso, ela não vai no Twitter, no Instagram do cara para ficar enchendo o saco dele. Ah, joga melhor aí. E aí, você acha que o cara não quer jogar melhor? Você fala. É a mesma coisa que eu chegar. É a mesma coisa que eu chegar, fiz uma compra em uma grande loja, descubro o perfil do Twitter do atendente, vou lá no perfil pessoal dele e xingo o cara. Quando o meu problema foi com a empresa. Você aprende a passar a compra mais rápido. Sabe, gente? Para de ser neura. Sabe? É uma neura de querer. E é a história de confundir crítica com ofensa. Crítica, ok. Crítica, olha, achei que você não jogou bem, por isso, isso, isso. Ok, mas dizer, você é um lixo, você é um pereba, você. E aí xinga a mãe, o pai, a avó. Isso é totalmente desnecessário, porque uma coisa é você fazer isso no estádio. Você falou aquela história, palavras ao vento. O jogador já tá no preço que no estádio ele vai ser xingado eventualmente. Agora, quando você escreve, tá lá, tá? E fica. E o cara lê, e o pai lê, a mãe lê, a irmã lê. Pô, é completamente diferente o impacto de um xingamento assim. O jogador, ele tem a preocupação de fazer isso com o público dele, mas, por exemplo, tem uma jornalista em São Paulo, acho que é a Luciana Mariano, que está processando uma meia dúzia no Twitter por conta desse tipo de coisa.
Outro dia teve um imbecil que falou que eu levava dinheiro de alguém. Eu podia ter processado, eu tenho print, eu podia ter processado. Era fácil, era a coisa mais fácil, era dinheiro ganho. Mas aí eu penso assim, sabe, até pela minha formação espiritualista e tudo, pro cara vir falar um troço desse a meu respeito, olha quem sou eu na fila do pão, né? O cara vir falar isso a meu respeito, coitado, é um infeliz. Se eu meto um processo nele, arranco 10 mil reais dele, sabe o que acontece? É capaz do cara ter que vender carro, do cara ter que fazer empréstimo para pagar a dívida, entendeu? Eu simplesmente bloqueei o infeliz e deixei ele na infelicidade, na estupidez dele, seguir a vida dele e não me aborrecer. Porque era a coisa mais fácil que eu podia ter feito. Eu tinha um print, era tranquilo, falar assim, ó, quebra meu sigilo bancário e descobre aí se é fulano de tal me pagou alguma coisa. O cara acha que pode te ofender na internet e ficar por isso mesmo. Só que tem gente que não leva essa brincadeira para casa, o cara tá cobrando. Se o jogador um dia tomar ciência de que, olha, esse tipo de ofensa está me prejudicando por determinado... Aí o torcedor vai pensar duas vezes antes de ofender, porque a internet não é terra de ninguém, não. Não é assim uma imagem que está numa tela. É um ser humano que está ali do outro lado, é um trabalhador, é um pai de família, é alguém que tem filho, que tem esposa, que tem pai, que tem mãe. E o cara que escreve isso não é macho de falar na cara. Porque ele é covarde, porque ele se esconde na internet. Na frente o sujeito não fala esse tipo de coisa. Como diz Humberto Eco, a internet é maravilhosa, mas deu voz a uma legião de idiotas, infelizmente. Eu já fui ofendido, dei publicidade a quem fez isso, e ontem eu estava saindo da vila com o Fabiano é conselheiro do Santos, e foi ofendido por um ex-conselheiro do Santos na rua, aos gritos, o cara com um copo de cerveja na mão, falando um monte de besteira. Né? Um cara que também fala isso nas mídias sociais. Então, assim, é complicado porque as pessoas acham que podem criticar ofendendo. Não, as pessoas não podem fazer isso. E vou dizer mais, quem faz isso se sujeita, assim, a ser processado, e se for processado, que chore na cama que é lugar quente. E o cara não gosta de você só porque você tem uma opinião diferente da dele. Você nem endereçou nada pro cara. Fulano, você é isso. Não, você não falou com ele. De graça, ele vem te ofender. Só porque ele não gosta da sua opinião. É por isso que o mundo tá desse jeito. É por isso que o Brasil tá desse jeito. E o Santos é um reflexo da sociedade. As pessoas são idiotas a ponto de não acharem que elas têm que te detestar, te odiar e te criticar porque você não diz aquilo que ela quer ouvir. Então, comigo, isso não cola. É por isso que eu não tenho 200 milhões de seguidores e não sei quantos milhões de inscritos. Não vou ter nunca, porque eu sempre vou falar, se o cara vem com uma groselha dessa pra cima de mim, ele vem com o quente e volta com 2 fervendo. É simples assim. Ontem eu fiz isso. Estou anunciando o nosso break aqui faz tempo. Agradecer o Efigênio Filho, bom dia, Lorde Henrique. Estão falando que a nossa liderança é fogo de palha por ser a 3ª rodada. E se estivéssemos na lanterna na 3ª rodada, também seria fogo de palha? Muito bem colocado, Efigênio. E ele completa aqui, a torcida do Santos não gosta dos estados do Nordeste, Pará e Maranhão. Imagina se o Dracena traz um meia chamado Piauí. Aliás, o Dracena que é da cidade de Dracena. Também, já que a sua crítica é geográfica, né? O Edu Dracena é lá da cidade de Dracena. Mas o Pará, o pessoal gostava quando ele jogava bem, lá atrás. Agora que ele estava em decréscimo técnico, o pessoal começou a pegar no pé dele. Vamos para o intervalo, a gente volta em 1 minutinho e qualquer coisa. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, aqui com o meu amigo Henrique Farinha. Lembrando aqui que o Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimaes Metropolitana, a sede em Santos,
na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. O telefone é o 1332298855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem a coletiva do Bustos, um trechinho dela, estão deixando na agulha, também na agulha entrega idade, né? Falar na agulha é duro, né? Tá lá no ponto, vai, daqui a pouco a coletiva do Bustos. Deixa eu mandar aqui um abraço e agradecer as mensagens do nosso chat. O Marcos Celes, boa tarde, é Marília, ele está lá em Marília na área. É o Santos, o Alexandro, né, de Oliveira Agripino, bom dia, Xará. O Alexandre Félix, bom dia, Alex, como joga o Fernandes e o Lucas Pires. Ângelo também, muito bom. O Carlos Roberto, bom dia, Alex, abraço de Sorocaba. E segue o líder, tem gente que fala que não vê ninguém na nossa frente. Tem sim, esse alguém é o Santos. O Alexandre também, vamos ter um problema jurídico no Brasileirão, ninguém está na liderança. Essa é boa, gostei dessa daí. O Luiz Eduardo Cacheta, ele que está lá em Penápolis, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O Miguelito é a cara do som do Tottenham, tomara que tenha o futebol eficiente do coreano. Eu acho que a característica dele é um pouquinho diferente, mas... olha, eu estou acreditando em quem diz que esse moleque é fora da curva. Tomara que seja bom para nós. O Fábio Lima, bom dia, Alex. Dia Internacional do Recalque da Imprensa Esportiva Paulistano. Ele estava falando aqui do título da coluna de um companheiro. Qual a relevância de ser líder nas 3 primeiras rodadas? Totalmente desnecessária. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. De todo esse cenário que se avizinha no caminho do Santos, o que tem me deixado mais esperançoso é o nítido crescimento do Ângelo. Já vi esse filme, hein? Ele cresce a cada jogo. Com a diferença, o Ângelo não tem o time que o Neymar tinha no entorno dele em 2010 e 2011, mas 2010 principalmente, né? Se ele tivesse aquele entorno de time, não sei não, se ele já não ia estar rendendo mais. O Rafael Silvano, bom dia, Alex. O vidente Lessa previu os 3-0. Boa, Lessa, acertou essa, hein? De vez em quando é bom acertar. Eu não previ os 3-0, mas eu previ a vitória. Só que só o produtor sabe disso, eu não falei para mais ninguém. O Reinaldo Vieira, abraço ao amigo Henrique Farinha, que abrilhanta o seu programa com excelentes análises. Muito obrigado, Reinaldo. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, o time está melhorando. Ângelo, Marcos Leonardo, Maicon jogaram demais, Lucas Pires também. E vem a público que me perdoem, critiquei muito o Zanocelo, mas ele jogou muito, ele está lá em Pirajuí, São Paulo. Seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidados da live, está feliz com a liderança, né? Grande abraço a todos. Alex, olha, neste momento, sendo eu da comissão técnica, daria um jeito de colocar Kaique e Lucas Barbosa no time. Bom, sobre o Lucas Barbosa, tem essa bola aí que o Henrique levantou, da possibilidade dele estar passando por um processo de readequação física, porque não teve praticamente férias no pós-copinha, e o Kaique tem aquela proteção no nariz, né? Ele teve uma fratura. A informação do final da semana é que até ele estava liberado, né? Mas eu acho que por bom senso vão esperar um pouquinho mais para que ele possa jogar. O Paulo Kawashi também, bom dia a todos e bom programa. Ser santista é experimentar sensações de altos e baixos, tal qual uma gangorra. O Joelson Menezes, parabéns, Alex, pelo programa. É preciso nos próximos campeonatos dar a camisa 3 para o Lucas Pires, mais que merecedor. Forte abraço. Esse negócio da camisa eu não sei, porque às vezes o cara gosta dessa que ele está jogando e a tradição vai indo para o brejo, né? A Florência Irigoyen, o Fernandes sabe chegar junto, ao invés dos braços, usa bastante o corpo para tirar o adversário das jogadas, às vezes jogando no chão, o que dificilmente se caracteriza como falta, a bola segue rolando. O Alexandre diz que o Juan entrou muito bem contra o Banfield, nunca mais foi relacionado. O Vinícius Gonçalves Franco, bom dia, Alex. O ninguém é líder do campeonato, lógico que é cedo, mas isso valoriza esse momento mais conturbado. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. Ontem eu estava assistindo o programa do Milton Neves, deu uma notícia que o Santos está, vendendo o Marcos Guilherme para um time, da Inglaterra? Não, deve ser o Marcos. Deve ser, se não, for o Marcos, é o Leonardo, né? O Marcos Guilherme, se o time da Inglaterra quiser e o Santos lucrar, é para subir o Monte Serra de joelho, né, Henrique? Mas quem falou isso foi o Veloso.
E não tem confirmação, nenhum setorista, ninguém ouviu falar disso. Então, assim, só se o Veloso tiver um furo internacional. Exclamação, como diria o velho Roberto Avalone, né? Acho que não tem a menor possibilidade dele sair agora, dessa forma. Mas vai acabar saindo. Eu acho que nessa janela aí, um dos meninos vai acabar saindo. É muito difícil. Até o Lucas Pires, Marcos Leonardo, tem a história do Barcelona, do Ângelo e do Kaique. Acho muito difícil a gente segurar todos aqui. É uma pena, mas o que há de se fazer? Se chega aí uma oferta de 20, 30 milhões de euros, na situação que o Santos está, vai ter que vender, né? Até para aproveitar a própria janela e quem sabe trazer uma ou outra peça que falte. O que você pensa disso, Henrique? Concordo com você. Acho que é exatamente isso que vai acontecer, se não nessa janela, na outra. Mas o Santos vai ter de vender atleta, sim. Aliás, a gente precisa ver que o Santos é exportador de pé de obra há mais de 40 anos, desde a época do Juari. O Santos com o Juari ficou 2 anos e vendeu para o México. Ele com 20 anos ele saiu do Santos. Então, assim, já não é uma novidade, né? A gente exporta jogadores há muito tempo como forma de cobrir as bobagens que são feitas no campo administrativo. Então a gente vende os meninos de futuro e tem de contratar jogadores piores para completar o elenco. Essa é uma história do Santos há muito tempo, né? Tomara que agora, com essa reorganização financeira, em futuro próximo isso possa mudar, mas a realidade hoje é essa ainda. Tá no mudo, Alex. Deixa aberto a de eterno aí, viu? Porque de vez em quando eu dou uma interrompida. Voltei. O Adonis Varax, vamos ser campeões do brasileiro, mandou um emoji aqui. O Luiz Felipe só vai jogar no dia de São Nunca. O Itamar Santos, bom dia, Alex. Cadê a mídia para falar do líder do brasileiro? Por incrível que pareça, o Ninguém FC é líder. A mídia está aqui. Nós somos a mídia do Santos. O Sou Santista, os meninos, cada um com o seu canal no YouTube, o Diário do Peixe, o Esporte por Esporte. A mídia está aqui. Hoje o torcedor tem a mídia santista para falar. E com propriedade. Ninguém vai chegar e dizer assim, olha, o Sanches vai entrar no time e vai dar mais intensidade. O cara não assiste jogo do Santos há 1000 anos e fala um troço desse. Então desfrute do trabalho daqueles que valorizam o Santos. E não deem audiência para quem desmerece o clube. É simples assim. Só para dizer uma coisa, que aquela pessoa já sentiu o golpe e falou do Ninguém FC é o líder e tal, e depois foi dizer que depois ele concluiu dizendo que uma atuação como a de ontem faz jus ao Santos, do Santos ser o maior time do mundo. Então ele já sentiu o baque e já está aos poucos pedindo desculpas sem pedir, né? Seria mais bonito que ele pedisse, né? Mas enfim. Quem desdenha da torcida do Santos, que acha que é uma torcida que não faz barulho e tal, para sentir o tranco mesmo de vez em quando. Aliás, seria bom que pedisse para parar de prejudicar o trabalho dos meninos que atuam aqui em Santos. Se tivesse pelo menos a dignidade de pensar no próximo, né? Eu sou teimoso, não vou pedir desculpa. Pede, pelo menos para não prejudicar quem trabalha tão bem aí divulgando as coisas do Santos. Enfim. O Santos ele fez o seguinte: o Santos vai de Ninguém FC a líder em 3 rodadas. E ele concluiu. Eu só li por causa disso, porque eu já senti que vem pedido de desculpa por aí, né? Em nome da história. Assim, e assim que se quer ver o Santos vencendo, convencendo e fazendo gols. Quantos mais, melhor. Em nome da história do melhor time de futebol de todos os tempos. Já sentiu o baque. Eu acho que vai ser questão de tempo para alguns sentirem o baque, que o elenco do Santos não é menor em termos financeiros do que um jogador de algum outro time. É que eu não vou entrar nesse mérito, porque outro dia teve uma participação de uma figura pública relacionada a um jogo do Santos e eu fiquei em silêncio. E aí me cobraram uma postura em relação a esta fala de uma outra figura pública a respeito do Santos. Eu não vou entrar nessa seara porque vai dar problema. Porque tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro. Mas assim, o fato é que o sujeito que falou isso falou bobagem porque não entende rigorosamente nada de futebol. Com certeza. Não entende nada. Talvez até tenha sido em solidariedade ao amigo dele lá, mas tudo bem. É só isso que eu vou falar a respeito desse assunto,
E ponto final, porque eu não vou ficar dando palanque para tema que não é o nosso principal aqui do programa, tá certo? E do Canal 10 também. O Adonis está dizendo que é o nosso CR7 boliviano, o Terceiros, né, que é canhoto, joga ali da ponta para o meio, mas tomara que deixe a ponta e fique no meio, porque a gente está precisando de gente no meio. O Rogério das Trufas poderia jogar assim todos os jogos. Bom, se jogasse assim sempre, aí sim dava para brigar pelo título. O J. Machado, bom dia, Alex. O São Paulo já usa o time B para as Copas, que não cai ninguém, e no Brasileirão põe o time principal. Acho que a gente precisa reforçar alguns detalhes aí do segundo time. Não sei se dá para abrir mão, por exemplo, de algumas peças no segundo time por hora. Enfim. Se eu tivesse de abrir mão de uma das 3 competições, eu sei que tem gente que vai falar, não, você não fala isso, Henrique, porque tem dinheiro envolvido, mas eu abriria mão da Copa do Brasil, porque é onde o Santos tem menos perspectiva de chegar mais longe. Né? Na Sul-Americana, o Santos vai ter perspectivas maiores e o brasileiro é a competição mais importante. O Santos não pode abrir mão da Sul-Americana, não, que é a chance de ganhar um campeonato esse ano. É isso aí. A Florência está dizendo aqui também, o Terceiros, tanto fisicamente quanto tecnicamente, lembra muito o Roman, ex-Boca Juniors. O Roman Riquelme, deve ser, né? Tomara que saibam subir corretamente o garoto, porque parte da torcida... Acho que é diferente, hein? E até dos que cobrem são corneteiros e bocas abertas. O DWP, bom dia para todos que são líderes do Campeonato Brasileiro. Luizinho, bom dia, Alex e Farinha. Quem mais aqui que eu não li ainda? Porque a gente prometeu o Bustos, né? Vamos botar uma falinha do Bustos aí. Isso aí. O Milton Augusto de Oliveira, Santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Sócio Rei, boa tarde. Sebastião Machado, bom dia, pessoal. Que alegria ver o Santos assim, evoluindo líder contra tudo e contra todos. Parabéns pelo programa. Desde a 15ª rodada de 2019, o Santos não era líder. Naquela derrota para o Cruzeiro por 2-0 que o Gustavo Henrique foi expulso com 2 minutos de jogo. Se tudo der certo, poderemos aproveitar outra semana. Mas essa, com certeza, pode aproveitar. O Carlos Eduardo, procurar culpado na derrota até vai, mas na vitória é perseguição. Vamos apoiar a torcida do Santos. É isso aí. O Daniel Galdino, boa tarde, líderes. Hoje só passando para dar um like, depois assisto na íntegra. O Wellington Marquezine, fala, Alex, segue o líder. Quem mais que eu não li aqui? O Gerson Moreira, bom dia, Alex, só queria ver o Lucas Barbosa no lugar do Júlio, de resto, mais ou menos isso mesmo, segue o líder. Marisa Pedroso de Lima, se vender todos os bons, o Santos nunca mais vai chegar ao título, virou fazedor de bons jogadores para o exterior. Mas foi como disse o Henrique, o Santos sempre fez isso, né? O Neymar teve que ser vendido, é que assim, é impossível você segurar todos os atletas, mas o máximo possível, né? Se desfizer de um, que não se desfaça de 2, 3, né? Que o clube negocie um e provavelmente um que ele tenha reposição. Hoje, se vendeu o Lucas Pires, não tem reposição. Agora, se vendeu o Marcos Leonardo, até você tem reposição. Eu não gostaria que saísse ninguém agora, mas você tem que analisar as possibilidades, né, Henrique? A primeira grande joia da base que foi vendida para cobrir rombos feitos por gestores foi o Cláudio Adão, em 77, pelo pai do Modesto Roma. O Modesto Roma pai. Ele que vendeu o Cláudio Adão. Depois veio Juari, Batata, que não era uma revelação da base, foi trazido do Atlético Paranaense, mas foi vendido também. E o Santos foi seguindo essa tradição de vender jogadores para cobrir os rombos. Isso vem há 45 anos, gente. Isso não é uma coisa que vem de agora. Com essa gestão, parece que a gente está partindo para a reorganização financeira. Esperemos que isso nos permita manter os jogadores, se não pela carreira inteira, mas por mais tempo, para que a gente possa ter retorno esportivo dos investimentos que são feitos na base. Porque quarta-feira tem a apresentação da Vila Belmiro e tem também a apresentação do relatório do Comitê Fiscal, né? Do Conselho Fiscal. Então é bom ficar atento aí, porque imagina a diretoria, ela está tendo uma luta aí em glória. A informação que eu tive é que o parecer do Conselho Fiscal é favorável, não tem nada de nenhuma objeção, como a gente viu nos anos anteriores. Aparentemente é isso. Prega
a higienização financeira do clube está com as contas com problema, seria o fim da picada, né? Vamos pôr o Bustos aí, no pique também, vou parafrasear aqui o nosso Henrique Farinha. Vamos ouvir um trechinho da coletiva, ver o que ele falou no pós-jogo ontem, vamos lá. Do técnico Fabian Bustos. Pode começar, Mendel. Boa noite. Boa noite. Falando dessa vitória contra o América, é claro, uma vitória para ser comemorada, queria que você falasse, né, sobre esse jogo, mas também o fato do Santos assumir a liderança no Campeonato Brasileiro, é o começo do campeonato, mas claro, é importante para o Santos que desde 2019 não assumir essa posição e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. Quiero agradecer a Dios que guía de mi vida, la gloria y la honra para Él, guía de mi familia y de este grupo. La verdad que es lindo mirar la tabla, pero es un torneo larguísimo, hay que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad, hay que seguir trabajando, mejorando, creciendo como grupo. Y no se puede todavía hablar de una realidad. Muchos teams con mucha competencia internacional, Libertadores, Sudamericana, Copa do Brasil. Todavía no hay un panorama claro. Lo bueno que hemos sacado 7 puntos de 9 sobre Brasileirado y estamos contentos por el grupo, porque va tomando fuerza, va confiando y creyendo que se puede, más allá de que seguimos cometiendo errores y mejorando. Le estamos intentando que nuestra torcida se sienta a gusto y que nos siga apoyando. Pero calma, los pies sobre la tierra y un torneo larguísimo, intenso, como todo lo que he vivido ya desde que he llegado acá en Brasil. Portanto, só a primeira resposta da coletiva do Fabian Bustos, depois prestigiem lá na Santos TV, tem outros detalhes, né? Ele fala dessa questão do Goulart com o Batistão, fala do Zanocelo. Aliás, o Henrique falou um negócio e na coletiva ele usou um termo, o Zanocelo é uma esponja, que ele quer aprender muito com os mais experientes, ele questiona, ele pergunta, ele quer melhorar e tal, então tá lá na coletiva do Bustos. Ele é muito respeitoso, ele vem também de uma família bem estruturada, o pai dele tem boa formação, é diretor da Sangoban, é uma família que tem uma visão diferenciada e isso se reflete no comportamento dele, inclusive no clube. Tem mais algumas mensagens aqui para fechar. Quem que escreveu aqui? O Luizinho, a torcida e os canais que cobrem o Santos são muito imediatistas. Calma, tem que comemorar, mas não podemos meter o pau no próximo jogo que perder. Vamos, peixe. Olha, eu não me considero imediatista, não. Aliás, eu apanho muito por causa disso, porque eu sempre falo para os caras, pô, vamos esperar, tem jogador que pode render, jogador que pode melhorar e tal, e os caras descendo a lenha na gente, né? Como se o técnico fosse me assistir para mudar o time, né? Eu vou lá entrar na live do Alex para me escalar o time. Não é assim, né? O cara tem as convicções dele. E a gente analisa pontualmente o jogo e depois a sequência. Eu acho que há canais e canais, né? Acho que a gente que realmente exagera no tom das críticas. Acho que o Alex, sem sombra de dúvida, nem passa perto disso. É um cara extremamente ponderado e que faz análises muito racionais sobre o time, sobre a situação do clube. Eu tento ser também na medida do possível. Ninguém aqui vê nenhum dos dois aqui xingando ou falando coisas ofendendo gestores ou jogadores. Tem gente que faz isso. Acho que cabe a quem assiste separar quem critica com fundamento e quem não critica dessa forma. A gente é cobrado às vezes para não bater muito, né? Eu acho que assim, tem dia que eu solto os cachorros mesmo, depois do jogo principalmente, mas eu acho que é pontual, né? E depois a gente volta para e solta os cachorros, mas com fundamentação, você observou o time, você não mistura as estações, né? Tem gente que mistura. Hoje tem gente triste, com certeza. Opa! Hoje tem tá gente cheio. Triste, tá? Hoje tá um muro das lamentações. Os caras devem estar pensando, o que eu posso pegar para criticar
né? Vamos ver aí o que vai dar de errado nos próximos dias. Olha, na maquete nova da Vila Belmiro, se tiver faltando uma pia no banheiro, os caras vão falar, o projeto é uma porcaria, não sei o quê. Vai vendo, vai vendo. E o projeto de alguns, né, que é quero minha boquinha de volta em 2023, fica mais comprometido, né? Uma última mensagem aqui, o Magno. Boa tarde, Magno Pinto. Você não tem trocadilho, não tem sacanagem, não. Aliás, eu vi... Desculpa, Magno, não é querer zoar com você, mas nem zoar, pelo amor de Deus, eu agradeço a sua audiência. Mas tem um rapaz aí que é piloto da Fórmula 3, um argentino, que quando ele começar a correr na Fórmula 1, nossa, mas vai ser um festival de zoação com ele, que eu vou te contar, viu? Mas não faz mal, viu, Magno, também, porque o meu nome eu cansei de ser zoado, mas tudo bem, a gente vive bem com isso. Ele diz aqui, boa tarde, líderes do Brasileirão. De ninguém a melhor time da história, kkk, tem que respeitar essa camisa que entorta varal. É isso aí, meu amigo, tem que respeitar. Daniel Xato, respeito demais vocês dois. Análise sempre lúcida, não saem do tom. A gente sai um pouquinho de vez em quando, mas não é sempre. É isso aí. Todo mundo é ser humano aqui. De vez em quando, quando o time faz uma partida como aquele primeiro tempo do Curitiba, meu Deus do céu, dá vontade de tacar um negócio na televisão, mas depois passa. E o Aldemar Barres, para fechar, boa tarde, jovens. Vencer por 3-0, dormir na liderança, acordar rejuvenescido e ouvir o Alex e o Henrique é um orgulho que nem todos podem ter. Um abraço. Obrigado. Obrigado. O Vandir Damasceno também, boa tarde. O Santos vai dar a volta por cima. E teve alguém que mandou printar um negócio aqui, cadê? O Adalto Nunes Fortes. Alex, pode printar, o Santos vai ganhar do São Paulo na segunda-feira. Tomara que você esteja certo. Se ganhar, mais uma semana aguentando a gente na liderança e os caras fazendo troço e a gente rindo aí. Tá bom? Meus caros, 12h32, temos que fechar aqui. Henrique, obrigado mais uma vez por estar conosco nesta segunda-feira. Semana que vem é o esquenta, né? É o pré-jogo para o clássico Santos e São Paulo, né? É isso aí. Um abraço, boa semana. A gente vai se falando aí, Henrique. Valeu. Abraço e boa semana para você e para todos que estão nos assistindo. Dito isso, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Fechando aqui, mandando um abraço para o Felipe Brandão, que hoje não esteve conosco, né? Ele perdeu nesta madrugada, na noite de ontem, o avô dele. Então fica aqui o nosso sentimento à família do Felipe Brandão. Que o avô dele esteja em paz no plano espiritual neste momento. Agradecer a Carla e o João que estiveram aqui nos bastidores, tocando o barco, aqui na produção e na edição do Esporte em Destaque desta segunda-feira. Nós voltamos aqui na Boc News TV na próxima quarta. O Santos joga na quinta, então na quarta já vai ter bastante informação sobre Santos e a equipe do La Calera, o jogo que acontece no Chile. E claro, à noite vai ter a apresentação do projeto da Vila, mais um, né? E, claro, a assinatura do contrato aí do menino Miguel Terceiros, que ficou para esta terça-feira. Tomara que dê tudo certo, a gente traz tudo no programa de quarta-feira, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.